Por que um homem que parecia interessado, que te procurava, que gostava da sua companhia, agora age como se você nunca tivesse significado nada? Essa pergunta começa a soar cada vez mais forte na sua mente. Você tenta encontrar razões. Disse algo errado? Fui muito disponível? Fui intensa demais sem querer? Mas a verdade é que, embora a gente procure respostas dentro de nós, muitas vezes a razão está muito além das nossas ações. O problema, na realidade, não é você. É ele. E entender isso muda tudo. A sociedade nos vendeu uma imagem dos homens como figuras frias, seguras, imunes ao descontrole emocional. Dizem que eles não sofrem como nós, que quando somem é porque simplesmente estão seguindo em frente. Mas essa é uma das mentiras mais prejudiciais que já foram perpetuadas. A indiferença de um homem nem sempre é desinteresse. Às vezes é uma máscara. Às vezes é uma tempestade interna disfarçada de calma. Quando um homem te ignora, quando decide se afastar sem uma explicação, sem um fechamento, o lógico seria assumir que ele já não se importa. Mas pense bem, se realmente você não significasse nada para ele, se fosse irrelevante, ele não precisaria demonstrar isso com tanto ênfase. Ele não precisaria sumir de forma tão evidente. A ausência seria neutra, quase imperceptível. Ele não sentiria necessidade de te fazer perceber que não está mais ali. Mas quando esse silêncio carrega um tom, uma intenção, um vazio cuidadosamente calculado, aí começa a se revelar a verdade. Um homem que finge indiferença, na verdade, está lutando com o que sente. É provável que esteja sobrecarregado por emoções que não sabe como lidar. Desde pequenos, os homens aprendem a reprimir, não chorar, não ser fraco, e que eles não se apaixonam, apenas conquistam. E quando finalmente conhecem alguém que os toca profundamente, que desperta emoções desconhecidas, surge o pânico. O instinto de proteção é ativado, e eles se afastam, não porque você não importa, mas porque importa mais do que eles conseguem controlar. Ironicamente, esse afastamento, essa frieza calculada, não é sinal de força. Pelo contrário, é a maior fraqueza exposta. Um homem em paz consigo mesmo não precisa desaparecer. Não tem medo de encarar o que sente, muito menos a mulher que despertou isso. Mas aquele que recorre ao silêncio está, sem palavras, confessando que não sabe como lidar com a intensidade. E é aqui que muitas mulheres, sem perceber, cometem o primeiro erro: tentar decifrá-lo através da dor. Começam a analisar tudo: a mensagem que demorou para responder, a ligação que não retornou, a mudança na linguagem corporal. Cada pequeno gesto vira uma pista num quebra-cabeça emocional. Mas esse jogo é injusto. Nem todas as peças estão sobre a mesa, porque nem ele mesmo sabe o que sente. E espera que você adivinhe o que nem ele entende. A pergunta então não deve ser o que eu fiz de errado, e sim por que estou me responsabilizando por algo que ele não sabe lidar. Em vez de investir energia tentando fazê-lo reagir, voltar ou se explicar, o mais poderoso que você pode fazer é simplesmente parar de reagir. Não alimentar o jogo. Porque quando você ignora a indiferença, quando segue sua vida sem buscar validação, sem correr atrás de respostas, aí a balança muda. O verdadeiro medo de um homem que ignora não é te perder. É que você pare de se importar. Que o seu silêncio se torne mais forte que o dele. Que sua distância deixe de ser um castigo e se torne uma escolha. Que você pare de esperar. Que você pare de sentir. E quando isso acontece, a maior estratégia dele se volta contra ele mesmo. Mas para chegar nesse ponto, primeiro você precisa entender que você não foi a causa da ausência dele. O silêncio dele não fala sobre o seu valor, mas sobre a incapacidade dele. Um homem que sente, mas não age. Que deseja, mas não constrói. Não precisa ser decifrado. Precisa ser deixado. Porque no fim, a indiferença dele não diz você não importa. Diz não sei como lidar com o que sinto por você. E esse não é um problema que você precisa resolver. É um que ele precisa enfrentar. Ou te perder por não saber como. A maioria dos homens não está preparada para sentir profundamente. Essa é uma verdade raramente dita em voz alta, mas que se manifesta em cada comportamento evasivo, em cada silêncio carregado de emoções não ditas, em cada desaparecimento que deixa mais perguntas do que respostas. Desde crianças, muitos homens crescem sob a pressão de não demonstrar vulnerabilidade.
Aprendem que ser forte é não sentir, que controle emocional é mais valioso do que expressão sincera, que se apaixonar pode ser uma ameaça à sua independência. Então, quando aparece uma mulher que desperta algo real, algo que não conseguem controlar ou prever, o que sentem primeiro não é felicidade, é medo. Esse medo é a origem da maioria de suas contradições. Porque gostam de estar perto, mas se assustam com o que sentem quando estão. Porque se sentem vivos com você, mas também vulneráveis. Porque adoram o que compartilham, mas não sabem se estão prontos para sustentar. E quando essa contradição cresce demais, procuram a saída mais fácil, o silêncio. Mas por trás desse silêncio, há uma batalha interna. Não estão em paz, mesmo que pareçam calmos. Não estão seguros, mesmo que queiram parecer inabaláveis. A indiferença que mostram não é falta de sentimento, é uma fuga deles. Porque quando percebem que não têm mais controle, que você está começando a importar mais do que esperavam, o sistema de defesa é ativado. Então surge o afastamento repentino. Podem desaparecer por dias, mudar a forma de falar, agir friamente sem motivo aparente, não porque deixaram de sentir, mas porque estão sentindo demais. E o pior, nem mesmo estão conscientes disso. Só sabem que algo dentro deles se desestabilizou. E como não sabem enfrentar, decidem fugir. A indiferença vira escudo, zona segura, estratégia para recuperar o controle. Mas há algo que eles não compreendem. Afastar-se não resolve o que sentem, apenas adia. E nesse processo, correm o risco de perder a pessoa que mais tocou sua alma. Porque uma mulher pode entender muitas coisas. Pode ser empática, paciente, até tolerante no começo. Mas quando esse padrão de fuga se repete, quando a conexão se desgasta pela falta de presença, quando a distância vira hábito, a mulher muda. O grande erro de muitos homens é achar que podem continuar sumindo sem consequências. Que podem brincar com a ausência sem perder o interesse da outra pessoa. Que o silêncio sempre vai gerar curiosidade. Mas isso só funciona enquanto a mulher ainda está emocionalmente envolvida. Enquanto ainda acredita que vale a pena esperar. Mas quando ela começa a olhar para outro lado, a dinâmica muda para sempre. O mais trágico é que, na maioria das vezes, o homem não ignora porque não se importa. Ele o faz porque não sabe como processar o que sente. Não sabe como ser vulnerável sem se sentir fraco. Não sabe como dizer você me importa sem sentir que está perdendo poder. Então, prefere o silêncio. Se esconde na indiferença. Se convence de que assim mantém o controle. Mas o que ele não percebe é que, enquanto foge das emoções, você está aprendendo a viver sem ele. Enquanto ele acredita que a distância o fortalece, você descobre que não precisa de alguém que não sabe ficar. Enquanto ele se afasta com medo de se perder no que sente, você recupera seu centro, sua paz, sua clareza. E quando ele finalmente perceber o vazio que deixou, talvez já seja tarde. Porque uma mulher que aprendeu a viver sem quem não soube valorizá-la, não volta atrás. Não por orgulho, mas porque entendeu que não merece mendigar o que deveria ser natural. Presença, honestidade, conexão. A verdadeira força não está em desaparecer. Está em ficar e enfrentar o que se sente. Está em olhar nos olhos de quem mexe com sua alma e dizer: não sei como lidar com isso, mas quero tentar. Isso é o que diferencia um homem emocionalmente disponível de um que vive preso aos próprios medos. E é aqui que muitas mulheres devem fazer uma pausa e se perguntar: estou esperando alguém que realmente tem capacidade de sustentar o que eu ofereço? Ou estou investindo energia em alguém que, embora me deseje, não sabe como me ter? Porque sentir algo por alguém não é suficiente, se não houver coragem para construir a partir disso. Quando alguém que você amava se afasta sem explicação, é natural querer entender. Fechar o ciclo. Saber quando tudo mudou. Você revisa conversas antigas, analisa as últimas palavras, repete cenas na mente tentando descobrir o momento exato em que, segundo você, tudo se quebrou. Mas essa busca constante por lógica no comportamento de alguém emocionalmente desconectado te esgota. É como tentar encontrar estabilidade em um terremoto. A verdade é que nem sempre há uma razão clara. Às vezes, a outra pessoa simplesmente não está pronta. Às vezes, não se trata de você, do que você fez ou deixou de fazer. Às vezes, você só está diante de alguém que não sabe sustentar o que você está pronta para entregar.
E é aí que surge uma das decisões mais poderosas que você pode tomar: parar de reagir. Sim, parar de buscar, de esperar, de interpretar cada sinal, não como uma estratégia para fazê-lo voltar, mas como um ato profundo de respeito por si mesma. Porque toda vez que você responde à indiferença com ansiedade, medo, necessidade de explicações, você entrega poder. Confirma que a tática dele funciona. A indiferença só tem efeito quando você a reconhece, quando decide que o que ele faz ou deixa de fazer afeta seu estado emocional. Mas no momento em que você entende que a ausência dele não define seu valor, tudo muda. O que antes doía, agora liberta. O que antes confundia, agora traz clareza. Porque você já não interpreta o silêncio como rejeição, mas como incapacidade. E a incapacidade do outro não é sua carga. Aqui, o foco se inverte. Já não se trata dele. Se trata de você. O que você vai fazer com essa situação? Vai continuar esperando por respostas que talvez nunca venham? Ou vai começar a construir a partir da certeza de que não precisa que ninguém valide seu valor? Quando você decide não reagir, quebra o padrão. Diz: não vou jogar esse jogo. E isso é o que mais desestabiliza quem coloca seu poder na sua necessidade de entendê-lo. Porque, no fundo, muitos homens que agem com indiferença não estão realmente decididos a ir embora. Eles esperam que você tome a iniciativa, que você reaja, que você tente resolver o que eles complicaram. Porque isso alimenta o ego. Confirma que ainda tem espaço na sua mente, nas suas emoções, na sua vida. Mas quando você não faz isso, quando decide seguir com sua vida, quando mostra que a ausência dele não paralisa seu caminho, algo dentro deles muda. Eles começam a se perguntar se realmente perderam algo importante. O ego, que os fazia pensar que você sempre estaria ali, começa a desmoronar. Porque agora eles já não se sentem tão indispensáveis. Já não podem controlar a narrativa. E é aqui que você recupera o poder. Não se trata de fingir indiferença como vingança. Não é revanche emocional. É redirecionar sua energia. Deixar de alimentar vínculos unilaterais. Olhar para dentro e se perguntar: o que eu preciso agora? Onde está minha paz? Quem eu sou quando deixo de colocar meu valor nas mãos de outra pessoa? Quando você para de reagir, começa a viver de outro lugar, mais centrado, mais consciente, mais livre. E nesse novo espaço emocional, a ausência deixa de doer, porque você já não espera que ele volte. Já não busca sinais que te deem esperança, porque entende que a única validação que você precisa é a sua. E isso é a coisa mais atraente que uma mulher pode transmitir: liberdade emocional. Os homens podem ignorar, podem se afastar, podem desaparecer, mas quando você decide não reagir, a indiferença deles se torna irrelevante. E aí, sem procurar, sem planejar, sem manipular nada, você recupera o controle. Não sobre ele, mas sobre si mesma. E esse é o verdadeiro poder. O que não precisa que ninguém te escolha para você se sentir valiosa. O que se constrói quando você deixa de esperar e começa a viver. Às vezes, a fuga se disfarça de arrogância, de silêncio calculado, de uma suposta frieza. Mas se você observar com atenção, se deixar de olhar a situação a partir da dor e começar a ver a partir da perspectiva de quem já não espera, perceberá que esse comportamento não é força, é proteção, é evasão, é uma forma desesperada de não enfrentar o que não sabem lidar. Por isso, quando um homem te ignora sem motivos aparentes, quando se afasta justamente no momento em que a conexão se aprofundava, em vez de perguntar o que eu fiz de errado, pergunte-se: o que ele não consegue enfrentar? Porque muitas vezes, não se trata de você, mas de tudo o que você representa para ele. Pode ser que você desperte emoções nele que o incomodam. Pode ser que ele veja em você algo que o faça questionar. Talvez você represente um tipo de conexão que ele nunca pensou ter, e isso o desequilibra. Porque, embora neguem, muitos homens têm medo de que uma mulher tenha poder sobre suas emoções. E quando percebem isso, preferem se afastar. Não porque não sentem, mas porque sentem demais. E aí surge uma das grandes paradoxos. Enquanto você busca explicações, ele luta internamente para não se sentir afetado. Enquanto você analisa os silêncios, ele tenta se convencer de que não está perdendo o controle, mas está. Porque toda vez que precisa fingir que não se importa,
Toda vez que precisa manter distância para se sentir forte, ele confirma que, no fundo, você importa sim. Ele sente, mas não sabe como lidar com isso. Então começa o jogo de poder. Um jogo que não começou com você, mas com suas próprias feridas. Talvez, no passado, ele tenha sido rejeitado, traído, julgado por demonstrar emoções. Talvez tenha aprendido que amar é sinônimo de perder, ou que se entregar é se expor. Por isso, agora, em vez de construir com sentimento, ele constrói com estratégia, com manipulação emocional, com indiferença como defesa. Mas há algo que ele não prevê: você não é obrigada a jogar esse jogo. Pode deixar a partida a qualquer momento. Pode dizer isso não é para mim, sem ressentimento, sem drama, apenas com clareza. Porque uma mulher que trabalhou sua autoestima, que aprendeu a não depender emocionalmente do comportamento alheio, é imune à manipulação emocional. Não porque não sente, mas porque escolhe não ficar onde não há reciprocidade. E é aí que o esquema dele se quebra. Porque o homem que joga com a indiferença espera que você reaja, que você pergunte, que você insista. Mas quando você não o faz, a segurança artificial dele desmorona. Ele já não tem controle. Já não pode prever seus movimentos. Porque o seu silêncio agora é autêntico, não é tática, não é provocação, é consequência. É o que acontece quando alguém se cansa. E isso, para ele, é mais assustador do que qualquer cobrança. Porque uma cobrança ainda implica envolvimento, ainda demonstra que você se importa, que ainda espera algo. Mas quando sua reação é a calma, quando já não há expectativa, quando já não há necessidade de entender, é aí que ele começa a se questionar. A partir da insegurança. A partir do estou perdendo, do porquê ela não me procura mais, do o que mudou. Mas o que mudou não foi o momento. Foi a sua energia. Seu foco. Sua disposição em continuar alimentando uma dinâmica que não te fazia bem. E quando uma mulher se retira desse lugar, com dignidade, sem rancor, sem barulho, a indiferença do homem perde todo o poder. No começo, o silêncio parece um golpe de mestre. Ele desaparece, se mostra ausente, evasivo. Você reage com ansiedade, com perguntas, com a necessidade urgente de entender. E, para ele, isso é sinal de que a estratégia funciona. Ele acredita que o vazio que deixou está gerando mais desejo, mais apego, mais obsessão. Acredita que, ao se afastar, te torna mais dele. E é verdade, no início. Esse silêncio dói. Te obriga a olhar para dentro, a se questionar, a pensar que fez algo errado, a acreditar que a ausência é punição por algo que disse, fez ou deixou de fazer. Mas, com o tempo, se você escolhe não ficar presa a essa narrativa, algo começa a mudar. Porque a dor, quando compreendida, deixa de ser castigo e vira lição. E, sem perceber, você começa a soltar. Para de checar o celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem. Para de contar os dias desde o último contato. Para de se perguntar se ele ainda pensa em você. Em vez disso, você se concentra em si mesma, nos seus projetos, nas suas paixões, na sua paz, na sua vida. E enquanto você retorna para si, ele ainda acredita que o silêncio funciona. Mas o tempo não joga a favor dele. Porque quanto mais ele se afasta, mais você o coloca longe na sua mente. Quanto mais ele ignora, mais indiferente você se torna. Quanto mais silêncio ele oferece, mais silêncio você aprende a amar. Até que, um dia, inevitavelmente, ele percebe: você não está mais lá. E não é que você tenha desaparecido fisicamente. Você está ali, viva, presente. Mas emocionalmente, não está mais disponível. Já não há ansiedade na sua voz. Já não há perguntas sem resposta. Já não há espaço para uma história que só ele mantinha congelada. Você soltou. E, nesse instante, a estratégia dele se quebra. Porque o silêncio só funciona enquanto você espera. Quando você para de esperar, o silêncio vira uma barreira que ele já não pode atravessar. Ele não sabe mais como voltar. Não sabe mais o que dizer. Sua última jogada foi não fazer nada. E agora não há como consertar o que ele mesmo deixou morrer. É aí que começa a crise interna. Ele começa a repassar cada momento contigo, mas agora sem o ego que o cegava. O que antes era segurança vira vazio. Já não tem certeza de que você ainda está do outro lado.
Já não tem o controle emocional que acreditava ter. E o pior, não sabe se ainda existe uma segunda chance. Ele começa a escrever mensagens que nunca envia. Entra nas suas redes sociais. Se pergunta se você está com outra pessoa. Porque agora, a ausência não é só sua. É dele também. Ele já não pode te ignorar porque você já não está esperando. Já não pode te controlar porque você se libertou. E aqui o poder se inverte. O que antes o fazia se sentir forte, agora o faz se sentir perdido. Porque ele descobre uma verdade que nunca considerou. Uma mulher não espera para sempre. Uma mulher não insiste para sempre. Uma mulher não permanece onde não há reciprocidade. E agora, é ele quem sente essa ausência como uma perda real. Mas é tarde demais. Porque você não voltou a jogar o jogo dele. Não se dedicou a retribuir com indiferença. Não o bloqueou nem o perseguiu. Simplesmente desapareceu emocionalmente. E isso, para ele, é mais desconcertante do que qualquer outra coisa. Porque um homem pode lidar com a rejeição, mas não sabe o que fazer com a indiferença genuína. A real, não a fingida, não a calculada. Aquela que vem do desapego. Aquela que já não o coloca mais no centro, que já não o faz prioridade, que já não o coloca como importante. E é nesse vazio que ele começa a sentir o que você sentiu. O silêncio que ele usou como arma agora devolve um eco. Um eco que não traz respostas. Que só repete: ela não está mais esperando.